Olá, a mensagem que eu trago hoje para vocês é sobre fé. Lá em Gênesis há uma passagem que diz que Deus ele fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma multidão, ele teria muitos descendentes. E Abraão ele tinha o mesmo sonho de ser pai, né? Ele era casado com Sara, que também tinha um grande sonho de ser mãe. Porém, eles já eram bem idosos, tanto Sara quanto Abraão, e Sara ainda era estéril. Então, meio que na cabeça deles, era meio que impossível isso acontecer, né? Só que Deus fez essa promessa a Abraão, falou que ele e Sara teriam um filho, e através desse filho, ele seria pai de uma multidão e teria muitos descendentes, né? E os anos foram passando e nada acontecia, né? A Sara não tinha engravidado ainda, eles foram ficando mais idosos. E foi um momento que Sara, ela ficou tão ansiosa em ser mãe, né, que ela pediu à empregada dela, Agar, para que se deitasse com Abraão. E através de Agar, Sara poderia ser mãe, né? Sendo que isso quebrava todas as regras, né? Porque Deus não queria isso. Deus falou que ele seria pai de uma multidão através do filho que ele teria com Sara, a esposa dele. Mas a Sara meio que quis agir com a própria força e fez isso, né? E aí nasceu Ismael, o filho da empregada deles com Abraão. E os anos foram passando e um anjo apareceu, né, para Abraão e falou que Sara ia engravidar. E o filho ia nascer um ano depois que ele fizesse essa visita para eles, né? E Sara riu, meio que não acreditou nisso. Mas assim aconteceu. Um ano depois nasceu Isaac, que realmente era o filho que Deus havia prometido para Abraão e Sara, o filho da promessa, né? Eu esqueci de falar uma parte. Antes do Isaac nascer, que é o filho da promessa, quando só tinha Ismael, a Agar, né? Ela meio que começou a esnobar a Sara, porque a Sara não podia ter filhos e ela conseguiu ter, então ela começou a esnobar a patroa dela e tal. E Sara não gostou nada disso, né? E aí depois que Isaac nasceu, o Ismael, ele meio que implicava com Isaac, o irmão mais novo, até que teve um dia que teve a festa do desmame do Isaac, né, quando ele tinha 3 anos, e foi um dia que o Ismael, ele ficou perturbando muito, fazendo brincadeiras, assim, de mau gosto com o Isaac, e meio que foi a gota d'água para Sara, e ela pediu para Abraão expulsar Agar e o filho de casa, né? Porque Deus tinha prometido que tudo seria, a herança seria do Isaac, apesar da herança naquela época ser do irmão mais velho. Naquele caso, como a promessa, o filho da promessa era Isaac, então a herança seria do Isaac. E Sara se sentiu meio que ameaçada, né? E falou para Abraão mandá-la embora. E aí ela falou com Abraão, só que Abraão era pai de Ismael também e amava seu filho Ismael, né? Por mais que não fosse filho da sua esposa, ele amava Ismael. E ele foi conversar com Deus e Deus falou para ele, faça tudo que a sua esposa, Sara, disser. Assim, Deus, a promessa dele com Abraão era Isaac, né? Só que assim, a Sara, ela tava meio que fazendo a coisa certa, só que pelos motivos errados, porque ela tava com ciúme do outro filho e tudo mais, mas Deus pediu para Abraão fazer o que Sara pediu, né? E Abraão foi lá e colocou mantimentos para eles e mandou eles embora. Só que aí Deus, ele não deixou a Agar e o filho Ismael, assim, ele falou para Abraão que ela ia embora com seu filho, mas que Deus abençoaria muito a vida dela e de Ismael, né? Ele seria pai de 12 príncipes. Acho que é isso, gente, se eu não me engano. Mas ele abençoou demais a vida da empregada, da Agar, né? E de Ismael, mesmo eles indo embora. Só que assim, o que a gente vê aí? Que, tipo assim, quando Deus, ele promete algo pra tua vida, quando você tem fé em uma coisa pra tua vida, a gente não deve, por mais que a gente seja ansioso, que a gente queira tudo no nosso tempo, a gente não pode intervir nos planos de Deus pra gente. Porque Deus, ele tem um tempo correto para tudo na nossa vida. E por mais que a gente ache que tá demorando, tal coisa tá demorando muito para acontecer, a gente não pode fazer com as nossas mãos, porque vai dar errado, né? Então, nesse caso aí, deu errado porque, assim, a empregada teve que ir embora com o filho. Por mais que Deus abençoasse a vida dela, não ficou legal essa situação, né? E, se você, pra quem não sabe, até hoje,
a descendência, né, de Isaac, que é o filho da promessa, são os judeus, e a descendência de Ismael são os árabes, né? Então, meio que ainda, até hoje, existe essa rivalidade entre eles, né? Então, para você ver que um erro do passado até hoje interfere, né? Enfim, o que eu queria passar para vocês é que a gente tem que ter muita fé no que a gente quer e confiar no tempo de Deus. E o que você está pedindo for da vontade de Deus para sua vida, estiver alinhado com a vontade dele, se você tiver muita fé, com certeza vai acontecer. E você tem que aguardar, esperar o tempo certo, o tempo de Deus, né? Porque às vezes, através desse tempo que você acha que está demorando, é o tempo necessário para que você seja transformado, né? Às vezes Deus usa esse tempo para você passar o processo, né? Para você ser transformado. Na Bíblia tem inúmeras passagens sobre fé, né? Fala aquela passagem que Jesus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover uma montanha até o mar. Ele quis dizer o quê? Que se você tiver um pouco de fé que seja, você consegue muitas coisas através da sua fé. A cura, através da sua fé. Não é o fulano, eu vou lá naquele líder religioso ali, que ele passou de muita oração para ver se sou curada de tal coisa. Não, gente, é através da sua fé. Claro que a oração de outras pessoas também ajuda, né? Mas através da sua fé, do seu relacionamento com Deus, você vai ser curado de alguma coisa que você quer muito, entendeu? Então é isso. E tem também aquela passagem, né, que Pedro, ele anda nas águas, ele vê Jesus caminhando, ele pensa que é um fantasma, e ele começa a caminhar nas águas, mas depois, quando o vento começa a ficar forte, o mar começa a ficar muito agitado, aquela tempestade forte, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Então, ali naquele momento, o que ele fez? Ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar as circunstâncias ao redor dele. Ai, meu Deus, tá tudo acontecendo, eu vou afundar. A gente não, quando as coisas ao nosso redor está tudo agitado, assim, continue focando em Cristo, continue focando em Deus e esqueça as circunstâncias. Por mais que a circunstância mostre que vai dar tudo errado, tenha fé em Deus, creia em Deus, em Jesus e foque nele, só nele. Não importa o que esteja ao teu redor acontecendo, não importa. Se você focar em Cristo, em Deus, vai dar tudo certo. E vai dar de acordo com a vontade dele, né? Da sua vida. Então, foque sempre em Cristo, foque nele, não importa as circunstâncias ao seu redor. Tem também aquela passagem que eu gosto muito, da mulher do fluxo de sangue, que ela sangrava ficou sangrando, né, durante 12 anos direto, foi em médicos, tudo quanto é lugar, e nada resolvia. E quando ela ouviu falar em Jesus, ela fez o máximo que ela podia para chegar lá e encostar, pelo menos na veste de Jesus. E ela teve fé que se ela somente encostasse na veste de Jesus, ela seria curada. E foi o que aconteceu. Jesus estava indo, acho que fazer um outro milagre lá. E no meio do caminho, várias pessoas encostando em Jesus. E do nada ela encosta nele. E no mesmo momento o fluxo de sangue, o sangue para, né? E ela foi curada. E aí Jesus vira e fala, quem encostou em mim? Aí Pedro fala, mestre, todo mundo te encostou. Tem um monte de gente encostando. Como é que você tá perguntando isso? Ele, não, mas eu senti que de mim saiu o poder. Então ele sentiu que teve uma cura ali. E aí ela fala, fui eu. Então, através do que ela foi curada? Não quer dizer que a veste de Jesus em si curou ela, mas a fé dela em Jesus Cristo a curou. Então é isso, gente. A gente tem que ter fé. A gente não pode perder a fé. Por mais que a gente veja, não consiga ver ao nosso redor nada modificando, nada mudando. Nossa, o que está acontecendo? Permaneça, continue com a sua fé em Jesus, em Deus. E tudo vai dar certo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo vai dar certo. Independente do que dê, vai dar certo de acordo com a vontade dele. E outra coisa muito importante, às vezes tem pessoas que acham que para ter fé em alguma coisa precisa sentir, né? Eu fui na igreja hoje, eu senti muita presença de Deus. No domingo passado eu fui e não senti a presença de Deus. Gente, nada a ver. O dia que você foi e sentiu a presença de Deus, ok, isso é bom. Deus se manifestar e fazer você sentir alguma coisa. Mas há vezes que você vai orar, você vai estar ali com a tua fé, mas nada vai acontecer. Deus não vai te dar um sentimento ali. Então, Deus não é movido a sentimentos.
Você tem que ser movido pela palavra de Deus, não por sentimentos, né? Nem sempre você vai sentir alguma coisa. E a fé é justamente isso. É o não sentir, é o não ver e crer. Mesmo você não vendo, não sentindo nada, você continuar crendo na palavra de Deus, continuar crendo em Jesus, por mais que nada ao teu redor mostre alguma coisa, nada tá acontecendo, não tô sentindo nada, tô orando aqui todo dia, mas eu não sinto assim a presença de Deus. Gente, não tem nada a ver. A fé é sobre isso, é sobre você crer sem ver. Então é isso, não deixe que nada abale a sua fé e saiba esperar o tempo de Deus. É isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.